agora início ao painel da tarde com o tema Produtividade e Competitividade no Campo. Produtividade e competitividade no campo só será possível através da intensidade tecnológica e do conhecimento dos processos produtivos e da gestão dos mesmos. E para apresentar o Future Flash sobre o tema deste painel, convidamos o engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, onde também fez mestrado em zootecnia, PhD em melhoramento animal pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, atua na Embrapa desde 1975, foi diretor executivo, chefe da Embrapa, gado de corte, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, gado de corte, e atualmente é secretário da Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, senhor Kepler Euclides Filho. Boa tarde. Bom, gostaria de agradecer o convite para conversar com vocês um pouquinho aqui sobre o agronegócio. Sei que talvez aqui a maioria das pessoas não tenha relação direta com o agronegócio, mas o agronegócio influencia a vida de nós todos. E eu acho que cada dia mais, particularmente o país, tem se assentado nos últimos anos naquilo que tem sido produzido nas cadeias de valor relacionadas com o campo, né? Quer seja agricultura, quer seja pecuária, floresta. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre inovação e algumas tendências globais que certamente influenciarão não somente a agricultura, o agronegócio em si, mas outras áreas de conhecimento, outras disciplinas. Mas nós vamos ficar um pouco mais relacionado com a área que eu, em algum momento, conheci, que é a área de agricultura, particularmente a pecuária. Eu vou discorrer um pouquinho sobre o aspecto que é a inovação, que eu acho que tem muito a ver com a discussão nossa aqui. Alguns poucos highlights sobre o porquê que o Brasil conseguiu ocupar a posição que ocupou no agronegócio, alguns desafios, conquistas que nós tivemos ao longo do tempo, as perspectivas, a importância da qualidade, da expectativa do consumidor, cada dia mais preocupado com saúde, com bem-estar, com o ambiente, que influência que essas coisas têm nas cadeias de produção de alimento, de fibra, de energia, algumas tendências globais, oportunidade, papel e desafio. Tentar cobrir tudo isso aí nos 20 minutos que eu tenho. Bom, o que é inovação? É bom a gente não confundir inovação com novidade, né? Inovação é a ideia que vende, ou tecnologia ou conhecimento inserido com mudanças positivas. Aí já nos dá a clareza de que os conhecimentos produzidos pela pesquisa, pela academia, para que isso seja motor de desenvolvimento, ela tem que caminhar mais. Quer dizer, ela tem que ser inserida em algum segmento produtivo para o qual ela foi desenvolvida. E, a partir dessa inserção, espera-se que haja mudanças e que essas transformações sejam positivas. Então, isso é inovação. Na verdade, a ciência, o que nós usamos? Nós investimos recursos para produzir conhecimento. Essa é a primeira etapa da inovação. A inovação, ela vem a seguir, que é investir esse conhecimento produzido para produzir riqueza. Então, está claro que a inovação é um conhecimento que percorreu o caminho de sair da academia, sair da bancada, de passar por uma validação, ser transferido, ser incorporado no segmento e produzir uma transformação. É isso que nós queremos com esse conhecimento que é produzido em qualquer lugar que seja. Rapidamente, algumas conquistas nossas, nosso tempo não é grande, mas para que a gente possa perceber como nos anos 1970, nós éramos importadores de alimento. Quer dizer, a crise do petróleo acabou trazendo a possibilidade de a gente começar a preocupar mais em transformar conhecimento em riqueza. Nós temos aí
e 100 milhões de toneladas. Esse ano devemos ter aproximadamente 240 milhões de toneladas sendo produzidas, 25 de carne, fruta, 40. Mas isso representa aí um terço, um quarto do PIB, né, um terço do trabalho e mais de 40% da nossa exportação. Posicionamento de alguns produtos em âmbito global, que nós somos os primeiros produtores de laranja, primeiro em café, em carne bovina. Então, você vê que tem primeiro e segundo lugar em algumas posições importantes. Essa é a balança comercial. Vocês vejam a exportação total, são essas barras amarelas, né? A importação, as barras cinzas, e aí nós temos a exportação do agronegócio, que é essa linha azul, essa curva azul, que vem crescendo ao longo do tempo. Aí nós temos o resultado até 2015, esse aí de carne, soja e frango, mostrando a ascendência grande dos anos de 1980 para a primeira década dos anos 2000. E aí eu elenco alguns fatores que são muito importantes nesse sucesso do agronegócio brasileiro. Primeiro, são os grandes empreendedores rurais. Eu acho que se nós não tivermos empreendedor em qualquer segmento, a inovação também ela não vai fazer a transformação que nós queremos. Então, os produtores rurais, sem dúvida nenhuma, tiveram um papel importante nisso. Nós tivemos e temos indústria ativa em todos esses segmentos. Algumas políticas de governo também contribuíram e têm contribuído bastante para que isso ocorra. E conhecimento e tecnologia. Eu acho que nós falamos em cadeia de produção, em cadeia de valor, em academia, em produção de conhecimento. Eu acho que nós, que produzimos conhecimento e tecnologia, nós temos que nos ver como integrantes de cadeias produtivas. Enquanto nós não nos sentirmos como integrantes das cadeias de valores, nós vamos ficar afastados e apartados daquilo que é inovação. Então, é importante que os pesquisadores, que os professores e os estudantes tenham contato com o que ocorre no mundo real, para que essas questões possam... É uma via dupla, né? Porque você traz problemas, traz inquietações e, ao mesmo tempo, você pode levar soluções para esses problemas. Eu acho que nós passamos por um momento importante que tem que fortalecer as adições de valor, agregação, transformação de produtos, sair um pouco de commodities, entregar produtos acabados de maior valor. Nós falamos que o conhecimento tem que ser inserido no segmento, isso requer, no caso da agricultura, o que a gente chama de transferência tecnológica. Quer dizer, é importante que alguém receba o conhecimento da tecnologia produzida e tenha a habilidade, tenha a capacidade de inseri-la nos segmentos produtivos. E nós temos, no país hoje, aliás, não é no Brasil, não, mas essa é uma dificuldade meio global. Esse elo está com dificuldade, porque as tecnologias vêm avançando demais, os conhecimentos requeridos para o bom entendimento da tecnologia aumentam, quem recebe a tecnologia tem que ser melhor qualificado, melhor capacitado, e a gente começa, em algum momento, a construir a casa pelo telhado. Você avança em tecnologias, enquanto nós temos tecnologias de base que não têm sido bem incorporadas, bem compreendidas e usadas. A produção pequena, nós vivemos numa economia global de mercado, quer dizer, se a gente não conseguir organizá-los de forma inteligente para que eles possam participar de forma mais ativa e ter acesso ao mercado, nós começamos a criar um grupo de excluídos dessa situação. É outro problema que a gente tem que trabalhar mais fortemente. Gestão está ligado com qualificação pessoal, mas eu estou separando, porque na parte, principalmente na parte pecuária, a parte agrícola é bem mais evoluída, nós temos um problema muito grande de gestão. Quer dizer, as pessoas, em grande parte, não têm conhecimento do custo de produção, né, de onde estão os problemas, onde pode aumentar a eficiência, e esse desconhecimento dificulta o reposicionamento dessas pessoas no mercado. E maior integração entre pesquisas e setores privados. Quer dizer,
Nós conversávamos há pouco, no almoço, a importância de se integrar disciplinas, de integrar instituições, quer sejam elas públicas quanto privadas. Eu acho que essa é uma necessidade. A perspectiva para os próximos anos, ela continua bastante positiva. Aí estou mostrando alguns produtos que a gente pode ver a variação esperada. Esses são os produtos considerados bem dinâmicos na nossa grade de produção agrícola. Esse é um slide importante, porque a gente observa muito discurso na mídia de que o Brasil está degradando, está acabando com a floresta, a produção nossa está assentada nessa possibilidade de expansão de área de fronteira agrícola. Esse slide, ele nos mostra, se nós observarmos aqui, essa é a área em hectares usada pela agricultura do país, aqui de 2015, a expectativa, se você olhar para trás, a curva é igual a essa. A expectativa até 2026 é que, num aumento de 7 milhões de hectares, para uma produção de aumento de quase 60 milhões. Quer dizer, o que a gente tem feito no agronegócio brasileiro é aumento da eficiência, aumento de produtividade, né, aumento da capacidade produtiva, usando a mesma área. E aí tem uma série de fatores. Você tem parte genética, você tem parte de sistema de produção, você tem parte de manejo, né? Melhoria das condições de solo, melhor uso mais eficiente de água. Tudo isso tem contribuído para esse aumento de eficiência. Então, na verdade, nós queremos fazer inovação. Existem desafios, evidentemente. E aqui eu coloco alguns pontos. Nós temos que manter a produtividade alta, temos que aumentar a produtividade, você tem que reduzir os riscos de produção, riscos de toda a ordem, né, riscos climáticos, riscos financeiros, aumentar a eficiência biológica e econômica dos segmentos, temos que agregar valor, temos que trabalhar com qualidade. Isso aí nós estamos chamando de intensificação sustentável. Quer dizer, o país passa num processo de intensificar de maneira sustentável seus sistemas produtivos na agricultura. E, ao mesmo tempo, nós queremos que isso contribua para a redução das assimetrias, particularmente assimetrias regionais, mas também assimetria entre produtores. Isso tem que ser feito com sustentabilidade. Então, a pesquisa tem que trabalhar tendo foco em cima dessas questões, produzir tecnologia, fazer com que ela seja incorporada e, a partir daí, a gente produzir a inovação que possa realmente continuar posicionando o país no termos de agricultura, onde estamos hoje. Fazer o mesmo não vai nos colocar numa posição diferente. Eu acho que as questões colocadas hoje exigem de nós uma olhada no retrovisor, mas fazer coisas novas, ser capaz de transformar, de modificar e de criar elementos novos. Qualidade de produto nesse contexto tem uma importância muito grande. A gente olhar as características intrínsecas do produto são importantes de qualidade, mas qualidade no mundo hoje saiu das características intrínsecas. Se você olhar o produto em termos de sabor, né, de maciez, não é só isso que olha a qualidade. Hoje você tem percepção ambiental, percepção, né, social. São percepções que você não consegue, são intangíveis, mas que tocam o consumidor. Questões regionais, né, são questões importantes que começam a crescer. E são alguns atributos auditáveis aqui de ambiente, bem-estar animal, de mercado justo, presença de OGM. Você vê que nós passamos por uma década que isso teve um problema muito grande, hoje já está mais ameno, né? Os direitos trabalhistas, as possibilidades de ingredientes funcionais nos alimentos, reduzindo a necessidade de medicamentos. Esses são outros elementos aqui importantes. Taxa de crescimento da população. A população está crescendo, com essa estrutura de família mudando, estrutura etária mudando. Quer dizer, a população está envelhecendo, populações
mais idosas têm exigências diferentes, né? Inclusive alimentares. O nível de educação aumenta, quanto mais educado, mais demanda, por todos esses itens que nós mencionamos anteriormente. A estrutura de emprego, as pessoas, muitas delas estão trabalhando em casa, já não tem mais que sair. Isso tudo requer alimentos mais rápidos de ser feito, né? Semi-prontos. Então, a indústria de alimentos tem que perceber essas questões e começar a trabalhar com mais força em cima disso. A importância étnica. Hoje, a maioria de nós vive distante do lugar em que foi criado, né, que passou a infância. Nós sabemos que o que nos recoloca na infância, uma das coisas é alimento, né, o alimento que minha avó fazia, que minha mãe fazia. Então, essas questões éticas nós têm uma importância grande. Casais jovens, trabalhando, com ênfase na carreira, cada vez todo mundo mais correndo, com mais pressa. Isso tem reflexo toda na estrutura de produção de alimento. Essa consequência voltada para a maior conveniência, saúde e higiene. Quer dizer, o que mais cresce no Brasil hoje são os dois extremos, é a farmácia e a academia, né? Quer dizer, todo mundo vai para a academia e todo mundo está atrás de remédio. Supermercado tem alguns atendendo essas demandas. Supermercados hoje são os líderes das cadeias de valor dentro do alimento. Eles é que dizem o que querem, que preço que vão colocar. Quer dizer, tem comandado as cadeias. Essa relação entre dieta e saúde está cada vez mais forte, particularmente entre os jovens, né? Uma coisa impressionante, está virando uma religião isso. Preocupação com a silhueta, né, que eu já falei das academias, aí são pontos importantes. Essa preocupação de consumo de alimento seguro, quer dizer, cria toda uma necessidade de rastreabilidade, é mais uma imposição nas cadeias de produção de alimento, não só para alimento, mas aqui eu estava falando mais de agronegócio, né? Preocupação crescente aí com os impactos de produção de alimentos sobre o ambiente. Isso aí a gente escuta toda hora, né? A produção de alimento está acabando com tudo. A obesidade hoje é a doença nutricional mais importante do mundo. Inclusive, você vai para a Grécia, para a Itália, onde isso não era um problema, hoje está um problema sério. O Brasil, que não tinha esse problema, hoje está tendo esse problema. Obesidade infantil. Outra tendência é satisfazer as necessidades presentes sem comprometer as futuras. Essa aí é a visão por trás do que a gente chama de sustentabilidade. Atender as demandas por alimento, energia e fibra, melhorar a qualidade ambiental, eficiência no uso de recursos naturais não renováveis. Nós estamos passando por uma crise hídrica impressionante no país, a gente está vendo como é que essas mudanças estão causando. Brasília, nós lá, na minha casa, nós temos 2 dias sem água, né? São Paulo, ano passado, passou esse problema. Não tem nada indicando que isso vai melhorar, pelo menos no curto prazo. Logicamente que tudo isso tem que ter viabilidade econômica, a parte econômica não pode ser esquecida nesse contexto, e tem que contribuir, a produção tem que contribuir para a melhoria da qualidade de vida também. Esses estilos de vida e cuidado médico, você tem alimento chamado de in and out, são alimentos bons, alimentos ruins, natural e orgânico, transgênico, tem os vegetarianos, sabor compatível com o estilo moderno, grande transformação na cadeia de alimentos rápidos, consciência crescente da existência desses alimentos ruins e bons. Aqui você tem esse prazer sem culpa aqui é muito bom. Porque, na verdade, toda segunda-feira começamos um regime, né? No sábado e domingo você se esbalda, faz o diabo, segunda-feira eu vou começar um regime. Quer dizer, essa alimentação, se possível, trazer esse prazer sem culpa é algo que nós estamos todos atrás dele. Essa acessibilidade, porções e aparência, tem que ser rápido, aquecer e servir empacotado, natural, orgânico. Eu estou passando bem rápido porque nós temos pouco tempo. Eu queria cobrir essas questões que eu acho que podem ter influência com a gente. Os padrões de higiene têm que permitir controle. Quer dizer, quem trabalha em indústria está muito acostumado com as questões de APPCC, mas a questão de agricultura também tem que trabalhar com isso. Quer dizer, onde é que estão os pontos
né, de perigo e críticos de controle que a gente pode estar olhando na produção, na cadeia, e seja bem cuidado. Temos que qualificar melhor as pessoas para produzir isso que vem pela frente aí. Esse sistema de rastreabilidade permite fazer isso. Aqui você tem as commodities. O Brasil hoje ele é campeão em questão de commodities. Nós temos que trabalhar um pouco aqui também, que são os alimentos ou os produtos premiums, né, com valor agregado. Aqui você tem uma grande escala, um mercado global. Você pode ter uma pequena escala no mercado individualizado, questão de preço. Aqui você tem média escala, nichos de mercado, mas aqui nós temos espaço para pequena escala, regionalismo e nicho de mercado, de trabalhar os pequenos de uma forma diferente, criar a possibilidade de mercados alternativos para as produções de pequena escala. Agora, no futuro, sem dúvida nenhuma, nós não construiremos uma agricultura do futuro, e isso vale para qualquer coisa, sem o uso adequado de tecnologia. O conhecimento de tecnologia é base desse desenvolvimento. Melhorar a organização, desenvolver produto com valor adicionado, fortalecer as cadeias produtivas, ou as cadeias de valor, integrar segmentos, participação do setor privado em PDI, há pouca participação no Brasil, parceria entre público e privado, gestão, qualificação de pessoal, segurança dos alimentos, higiene, aspectos sociais, éticos, aspectos ambientais. São tendências que vêm se firmando ao longo dos últimos anos, e a tendência é que elas estão aí para realmente ficar. Nós entendemos que o Brasil continuará desempenhando um papel importantíssimo como provedor global sustentável de produtos do agronegócio. Agora, sem dúvida nenhuma, isso não vai acontecer se a gente não fizer o dever de casa, né? Se nós não continuarmos os esforços de pesquisa, fortalecer políticas governamentais e estratégicas, principalmente para superar a questão de transferência, capacitar pessoal. Então, eu acho que o Brasil pode fortalecer como um provedor de alimento para um mundo que, em 2050, terá mais de 9 bilhões, né, de habitantes. Certamente, alimento é algo que continuará sendo exigido. Existem competências, instituições, empresas, indústria e infraestrutura instalada para fazer frente a esse desafio. É preciso maior protagonismo dos atores para a mobilização do setor público e político. Fortalecimento da da consciência de que conhecimento e tecnologia são partes constituintes das cadeias de produção, das cadeias de valor. Eu acho que a universidade tem um papel importante nisso, de formar profissionais que tenham capacidade de empreender, de inovar e de fazer a diferença nesse mundo real. Não só para ser pesquisador e para ser professor. É para que eles, com base no conhecimento adquirido, com base na competência de produzir coisa nova, seja capaz de transformar o país. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar. Muito obrigado. Convidamos agora para subir ao palco e apresentar os executivos que irão compor este painel, o mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, doutor pela Fundação Konrad Adenauer, na Universidade de Bonn, Alemanha, membro da diretoria da Associação Brasileira de Agrobusiness, diretor do Conselho de Agricultura da Fiesp, vice-presidente do capítulo brasileiro do Conselho Empresarial da América Latina, entre outras representações, e atualmente vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bayer no Brasil, Christian Lobauer. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Nós teremos uma mesa muito instigante daqui a pouco, com figuras muito interessantes. Depois da apresentação do Dr. Kepler, nós vamos poder debater
temas muito, muito interessantes, tenho certeza que todos vão aproveitar bastante. Eu queria rapidamente fazer um agradecimento à FEI, aos organizadores do encontro, do Congresso de Inovação Mega Tendências 2050, e, no nome do reitor, Dr. Fábio no Prado, cumprimentar todos os professores, os alunos, os representantes da imprensa e, enfim, todos os visitantes. Eu vou chamar, antes de fazer alguns comentários, chamar a nosso palco aqui os nossos convidados da mesa, começando pelo Alex Fossel. O Alex é diretor do Centro de Inovação Tecnológica da América Latina da John Deere. Ele é doutor em robótica pela Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, Pensilvânia, mestre em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, e, além da sua função de inovação no agronegócio, ele é fazendeiro, criador de bovinos de corte na Patagônia chilena. Olha só. Bem-vindo, Alex. Vou chamar também o nosso querido Francisco Maturro, que é vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o nosso Chiquinho Maturro, que é graduado em Administração de Empresas, ele foi diretor da Tatu Marquesan, entende tudo de máquina, foi diretor-presidente da ABIMAC e atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Bem-vindo, Francisco Maturro. E também queria chamar com prazer o Silvio Furtado, que é diretor de vendas da ZF, da América do Sul. Ele é graduado em Engenharia Mecânica Industrial com MBA em Gestão Empresarial pela Unisantos e Gestão Estratégica e Econômica Empresarial pela GV. Tem mais de 30 anos de experiência no negócio automotivo e, em 2018, completa 20 anos na ZF, atuando como gerente de serviços e pós-vendas, diretor de unidade de negócios, diretor de vendas para TI, diretor de unidade de vendas de negócios, TI Divisões. Por favor, bem-vindo. Olha, eu tenho 10 minutos para fazer uma breve introdução antes de iniciar o debate aqui, que é muito mais interessante, e ouvir também questões e observações de quem está presente. Mas eu acho que essa oportunidade é muito, muito importante, porque essa aqui é uma escola de engenharia, de administração também, mas a FEI tem uma tradição importantíssima na formação de bons quadros de engenheiros e de bons quadros de administradores. E trazer o agronegócio e o debate sobre os negócios da agricultura e as cadeias agrícolas não é um acidente, é um fato da nossa realidade contemporânea. A grande vocação brasileira, se a gente for pensar para um projeto nacional, coisa que esse país já não tem há um bom tempo, passa necessariamente por um projeto que incorpore na sua base a vocação brasileira para a produção de alimentos, né? O Brasil é um produtor, já é um produtor e será, se quiser, pode ser o maior e o melhor produtor de alimentos, produtor de comida do mundo. Os obstáculos são grandes, o professor Kepler apresentou aqui os desafios, as oportunidades para se consolidar essa posição, mas essa é uma vocação nacional, né? A gente poderia até querer ser um produtor de computadores, e acho que seria, se quisesse, o Brasil poderia ser o que ele quisesse, mas está dada a oportunidade, está montada a oportunidade para que o Brasil seja, como já vem consolidando a posição, de maior produtor de alimentos. Isso significa muito mais do que produtor de commodities, significa muito mais do que um grande exportador de produtos básicos. Isso significa a coordenação e a construção de cadeias eficientes de produção de alimentos que incorporam, aí sim vem a oportunidade, todo o conhecimento e modernidade de tecnologia que a gente tem no mundo hoje. Por que é que o Brasil já alcançou a posição que se encontra? Porque, vejam, nos anos 80, o Brasil era um importador de alimentos. Pouca gente sabe disso. O Brasil importava tudo, nos anos 80 ainda, alimentos do tipo arroz, feijão. E nesse processo de 40 anos, a gente se transformou no que é, esses números que o professor Kepler apresentou. Isso aconteceu porque o Estado teve muito pouca influência nesse processo. Foram empreendedores e pessoas que livremente iniciaram uma expansão para regiões do país
e incorporaram tecnologias em diferentes áreas, por exemplo, aqueles que construíram a pujança brasileira na proteína animal, para criar o exemplo de quem produz frango em Santa Catarina e depois expandiu essa produção para o Centro-Oeste. Isso é tudo projeto de gente que fez, independente de incentivo de Estado, ou de BNDES, ou de Programa Nacional de Financiamento, nada disso. A gente resolveu fazer porque tinha capacidade de fazer, teve vontade de trabalhar e empreender, e dessas figuras nasceram cadeias gigantescas de produção de alimentos que estão aí para o mundo todo ver. Vale também para o suco de laranja, que é resultado de uma iniciativa de algumas famílias lá atrás que decidiram construir pequenas produtoras de suco em função da fartura de laranja que existia no estado de São Paulo e deu dessas gigantescas empresas exportadoras de suco concentrado que são donas hoje de 85% da exportação de suco de laranja do planeta. Isso se deu porque, simplesmente, são brasileiros que tiveram a iniciativa de fazer. Evidentemente que nós estamos falando não estamos falando de cadeias todas organizadas, integradas, homogêneas. Há uma série de problemas, há uma série de desigualdades, assim como o mundo é desigual, assim como o Brasil é desigual, também existe desigualdade nesse avanço tecnológico de um lado e num atraso, por um outro lado, dentro do agronegócio. Há um número impressionante que vai ser ajustado agora pelo novo como que é, Chiquinho? Novo censo. O novo censo agrícola, que vai sair depois de 15 anos, vai ser lançado em breve, mas as proporções são mais ou menos as seguintes. O Brasil tem hoje em torno de 5 milhões de propriedades rurais, valendo desde a fazenda de soja do Iraí até o sítio do Zezinho. Ele tem, desses 5 milhões, 300 mil empresas ou fazendas ou propriedades que estão dentro do jogo produtivo, perdem e ganham, e dessas 300 mil, em torno de 40 mil, que são metade da exportação brasileira. Então, evidentemente, que existe aí um gap enorme para você expandir essa tecnologia para muito mais gente, muito mais empresas. Você tem um pequeno grupo de gente muito eficiente, os campeões mundiais, e esse também é um dos maiores desafios que a gente tem, considerando que, quando se fala desse novo salto de produtividade, que é o tema da mesa, produtividade e competitividade, nós entramos no universo da tecnologia. Quer dizer, aqueles que já produziam de forma competente agora têm que integrar uma nova onda de conhecimento muito mais complexo, que é o que vai se falar aqui, para toda a cadeia, não só na produção, dentro da porteira, mas por todo o caminho para chegar o produto nas prateleiras do Brasil e dos mercados internacionais. E esse universo da tecnologia já faz parte da nossa vida, cada vez mais. Eu não sei se alguns já pensaram o que é necessário de tecnologia para você colocar uma tonelada de suco de laranja concentrado num porto japonês sem que ele entre em contato com oxigênio. Nenhum suíço, nenhum americano, nenhum japonês teve que pensar nisso e desenvolver essa tecnologia. Quem teve que desenvolver essa tecnologia foram os brasileiros em Araraquara, para colocar esse suco de laranja num caminhão, que teve que descer a serra, teve que entrar num navio, um navio que exporta commodity até o Japão, ou a Austrália, ou os Estados Unidos, e esse suco de laranja que saiu de Araraquara vai entrar em contato com oxigênio na fábrica do cliente, lá em Hamburgo. Né? Quem é que desenvolveu tudo isso? Os softwares que colocam um suco de laranja, que bombeiam aquele suco para o navio. Quem desenvolveu aquele software? A automação industrial, toda desenvolvida para se fazer esse processo. Quem desenvolveu? Os brasileiros desenvolveram. Portanto, a agricultura é muito mais do que produzir soja, o que também é, quando se olha para um grão de soja, o grão de soja tem uma quantidade de tecnologia tão grande quanto um chip, quase, estou fazendo aqui um exagero, quando você olha a quantidade de ciência que se colocou naquele grão para que ele se transformasse num grão tão evoluído do ponto de vista da resistência que teve contra as pragas, para desenvolver uma planta saudável, para ter uma alta produtividade de grãos e assim por diante. Eu poderia dar aqui uma série de exemplos, mas não quero tomar muito tempo dos senhores, mas só para a gente pensar que o agronegócio é muito mais do que apenas, aspas, apenas a produção. Ele incorpora uma quantidade enorme de ciência e tecnologia, de um desenvolvimento de inteligência que muitos aqui estão tendo oportunidade de aprender e poderão usar, certamente, se orientarem as suas vidas para esse universo que é toda a cadeia produtiva do agronegócio. Como se não fosse suficiente toda essa tecnologia, nós temos uma agenda da sustentabilidade, uma agenda imposta e necessária, e
quem está envolvido direto ou indiretamente à produção agrícola sabe que a sustentabilidade está na cabeça do produtor, sem dúvida. Ele é o maior interessado em manter a propriedade dele sustentável, segurar a água, segurar a floresta, segurar tudo aquilo que a natureza disponibilizou, porque ele sabe que aquilo é viável e é necessário para ele ter alta produtividade. E, finalmente, além da sustentabilidade, a gente tem o desafio dos consumidores. Hoje, os consumidores de alimentos, mundo afora, são cada vez mais exigentes. O Dr. Kepler apresentou aqui a quantidade de certificações, a quantidade de informação nas rotulagens dos alimentos. Isso é um universo de enorme complexidade. Não adianta você ter uma produtividade enorme, uma qualidade enorme e não conseguir respeitar as regras das certificações exigem, porque o seu produto está na prateleira na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, na África do Sul, no Canadá e assim por diante. Ou mesmo no Brasil, que é um dos mais exigentes países do mundo quando se trata de rotular os alimentos. Então, é uma quantidade enorme de conhecimento e é isso que nos traz hoje a essa mesa. Eu deixo aqui a mensagem para esse auditório especificamente, de que a ciência cada vez mais necessária para colocar o Brasil definitivamente nessa agenda internacional, e é só com gente bem informada e formada como os senhores que nós vamos conseguir fazer isso. Um plano nacional de desenvolvimento para esse país retomar o crescimento e se transformar numa nação rica antes de ficar pobre, né? Porque a gente sabe que nós estamos no último ciclo demográfico nesse país, de chance de enriquecer antes de envelhecer, é agora, e tem que incorporar certamente a agenda do agronegócio nessa nova ciclo de crescimento que certamente vai começar em 2019. Então, dada essa introdução muito breve, desculpe se me estendi demais, eu já vou. Temos um microfone ali na mesa, né? Eu já vou começar. Alô? Alô, alô, alô? Eu já vou começar esse nosso debate com o Alex, para que o Alex possa nos dar uma primeira ideia desse ambiente cibernético, robótico, de Big Data, de agricultura de precisão, que é um termo que a gente tem cada vez ouvido mais no campo e no ambiente da agricultura, pela perspectiva da John Deere, porque, enfim, a John Deere é uma estrela nesse nosso ambiente de tecnologia, não só de máquinas, mas de toda a relação entre o homem e a máquina, que ele é um expert. Então, Alex, por favor. Perfeito. Obrigado, Cristian. Gostaria de tocar alguns temas, aproveitando o gancho e talvez antes do que tudo, me desculpem por esse portunhol avançado que estou falando, mas vamos tentar aqui falar devagar e contribuir com alguns conceitos que eu acho estão muito relacionados com o que foi falado. Um deles é que aqueles que estamos trabalhando em o desenho e manufatura de objetos físicos, como máquinas, por exemplo, mas isso se aplica a muitos outros. Eu acho que nós temos tanto uma oportunidade como uma responsabilidade de conectar esses objetos físicos, esse mundo físico, com esse mundo digital que está vindo. Estamos falando da nuvem, estamos falando da internet das coisas. Eu gosto muito de falar da internet da agricultura, porque essa tendência tecnológica está tocando muito forte por a grande oportunidade justamente a agricultura. Então, mais uma vez, essa conexão entre o mundo físico com o mundo digital. E isso gostaria de utilizar para pensar da grande oportunidade que tem no Brasil, Latinoamérica, mas principalmente o Brasil. No futuro, o celeiro do mundo, a fonte principal de alimentação, vai vir dos trópicos. E o Brasil, sem dúvida, lidera o desenvolvimento da agricultura tropical. A África vai vir, mas ainda não. Aí tem muita outra coisa que resolver primeiro. Mas essa liderança na agricultura tropical, tanto em máquinas, tanto em conhecimento, em tecnologias de componentes, tudo isso é uma coisa super relevante, porque ninguém mais vai inovar ou vai poder inovar com a velocidade que o Brasil tem. Então, eu acho que isso
é uma coisa que todo mundo tem que pensar, refletir. O Brasil tem uma grande oportunidade para inovar, para se diferenciar através desse desenvolvimento da agricultura tropical. E aí a gente começa a pensar quais são essas áreas de diferenciação específicas, justamente de analítica, de soluções baseadas no conhecimento, talvez qual a experiência de usuário. E também não podemos nos olvidar de que a agricultura tem a palavra cultura. Então, quando nós pensamos nas oportunidades de inovação, não é somente as áreas técnicas. Eu sou engenheiro elétrico, né? Mas eu gostaria de convidar também a todos aqueles que estão relacionados com as artes, as ciências humanísticas, sociologia, psicologia, línguas, porque para poder atingir esse objetivo de inovação na agricultura tropical, vai passar por pessoas e precisamos muita ajuda. Assim que eu acho que vou deixar por aqui, vamos ver como evoluciona a discussão, mas queria colocar esses pontos porque eu sou um grande optimista, justamente do que temos pela frente. Alex, antes de passar a palavra, dá só uma palavrinha sobre a John Deere. Talvez um ou outro não conheça a John Deere, acho difícil, mas talvez um ou outro não conheça, para as pessoas se situarem a empresa. Tá, perfeito, muito obrigado. A John Deere é uma empresa global que cuja missão é justamente apoiar e trabalhar com aqueles que estão vinculados com a terra. E para isso temos um portafólio de máquinas, tratores, colheitadeiras, colhedoras, plantadeiras, pulverizadoras, e também da área florestal, justamente colhedoras para reflorestação, e também na parte de construção, a nossa linha amarela, justamente carregadoras, pás carregadoras e outras. Ferramentas e soluções para aqueles que estão trabalhando com a terra. Obrigado, Alex. Chiquinho, eu vou passar para o Silvio antes, porque a gente tinha combinado a ordem ao contrário, mas como o Silvio ele vai trazer uma pauta muito ainda vinculada à relação de tecnologia na área de máquinas, e eu aprendi hoje que a ZF é fornecedora da John Deere, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para o Silvio para ele dar uma passagem, inclusive, em alguns, principalmente no projeto de desenvolvimento de tecnologia de automação de tratores de baixa potência que ele estava me explicando, em geral, e depois na oportunidade que existe para ciência e tecnologia na Então, ZF. obrigado, Christian. Obrigado pelo convite, Gustavo. Estou bem honrado de estar aqui presente e dividindo com vocês um pouquinho da nossa experiência, nosso conhecimento nessa parte agrícola aqui. A John Deere, sim, é um dos nossos maiores clientes da área de agrícola e construção. Nós temos uma parceria bem profunda com eles. E também com tecnologias, nós fornecemos transmissões CVT para a John Deere, e eixos dianteiro e traseiro para a parte da linha amarela. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho de inovação e dar exemplos aqui no Brasil do trabalho que a gente já fez aqui e vem fazendo, junto com algumas universidades, e principalmente a universidade que a gente está fazendo lá da Unesp, de Jaboticabal. E um trabalho que eu estava agora relembrando aqui, escutando o Christian falar de inovação. Em 2005, nós começamos a trabalhar junto com a universidade num trabalho com um eixo de 3 metros para cana, porque um eixo de bitola 3 metros, né? Um eixo dianteiro, normalmente, tem 1,90 m e uma necessidade que vinha do campo em buscar maior produtividade, em que estender a bitola dianteira do trator junto com a bitola traseira, e aí houve um projeto também das montadoras de trazer um eixo escamoteável para não ter redução de investimento, porém você conseguiria puxar também para 3 metros, que é a mesma bitola que tem uma colhedora de cana. Então, para que você não tivesse o mesmo caminho, percorresse o mesmo caminho, a mesma rota, e não tivesse o bisoteamento da cana, foi feito esse projeto que pode parecer simples, mas que trouxe para a nossa área de canavieira uma melhora de produtividade na ordem de 26%. Exorbitantemente o ganho que teve com um projeto simples, que realmente aumentar a bitola e fazer com que os tratores, o implemento e as máquinas e as colhedoras tivessem o mesmo caminho, o mesmo percurso. Esse trabalho foi feito junto com a universidade, na Jaboticabal. Daí, nós startamos outros projetos com eles e começamos a olhar o futuro de uma maneira um pouco diferente. Para vocês verem, esse eixo foi desenvolvido em 2005, mas entrou em série mesmo em 2012.
De 2005 a 2012, houve várias tentativas no mercado de colocar produtos. Hoje, na cana, se roda na cana, em média, por ano, 4.000 horas um trator, quer dizer, é uma cultura muito severa que, vou dizer assim, entre aspas, castiga bastante com os equipamentos. A solução que tinha no mercado durava, no máximo, 300 horas, entre 250 e 300 horas, e hoje eu posso falar com certo orgulho que o nosso eixo já rodou mais de 10.000 horas sem ter nenhum tipo de manutenção. Então, significa dizer que esse trabalho de tecnologia e inovação ela começa lá atrás, também na universidade, nessas parcerias que a gente faz. Desenvolvemos um eixo também, e isso é bem interessante, porque a ZF ela tem um centro de desenvolvimento de eixos agrícolas, de testes. Com esse trabalho, em 2005, o Brasil ficou capacitado e tem hoje nossa engenharia de desenvolvimento de eixos agrícolas, ele é competência mundial aqui no Brasil. Daqui que saem os projetos que vão para a Europa, para a China, inclusive para o Brasil. De lá para cá, nós lançamos um eixo. Existe um teste que é feito na Alemanha, que é o teste Mood Test, que é um teste onde o arroz irrigado no Paraná ele trabalha embaixo da lama. É um eixo muito específico, porque você tem que ter um sistema de vedação muito diferenciado para poder suportar esse tipo de aplicação. É uma aplicação que não é comum em outra parte do mundo e que a gente, devido a esse trabalho que foi feito aqui, obrigou-se o nosso pessoal na Alemanha a desenvolver um banco de teste específico para esse tipo de teste. Tá? De novo, nasceu do campo para fora, e esse trabalho no campo, volto a falar, foi feito um trabalho muito forte com a universidade. Recentemente lançamos um eixo aqui, nosso eixo de baixa potência, onde ele tem a possibilidade de ter a instalação de um sensor de esterçamento. Normalmente, os eixos de alta potência, tratores acima de 180, 200 HP, para cima, eles têm esse sensor de esterçamento, que é um sensor que você capta toda a informação de esterçamento, ou seja, para poder fazer todo o caminho das rotas dentro de uma fazenda, onde você capta com o GPS, ou seja, ele é um ponto de entrada de informação. E, normalmente, as montadoras se desenvolvem para alta potência, e nós desenvolvemos para baixa potência, já olhando que o mercado lá na frente vai precisar desse tipo de baixa potência, desse tipo de equipamento. E isso é um trabalho justamente feito junto, sabe, no campo e com a universidade. E, recentemente, agora no AgriShow, nós, juntos são ex-alunos da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, eles vieram com um trator autônomo. E esse trator autônomo, ele, logicamente, foi um protótipo para baixa potência, isso aqui é interessante. Foi feito, sim, um trabalho muito grande. Um dos nossos clientes, que é a CNH, apresentou um trator de alta potência, autônomo, fez bastante propaganda no mercado. E nós viemos no AgriShow com um trator de baixa potência, com até 100 HP. É interessante que é um projeto nacional, não é um projeto mundial, foi um projeto nacional feito por esses ex-estudantes lá do Paraná, que nós fizemos uma parceria, montamos os sensores, o nosso grupo técnico esteve lá dando todo o suporte e apoio, e o trator rodou muito bem em termos de autonomia. E, logicamente, precisa agora sim, a ZF, depois que fez a aquisição da TRW, toda a parte de sensores, câmeras, aí sim, olhando mais a parte de segurança, que o nosso objetivo é zero acidente, e aí trabalha na parte de eletrificação. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, a nossa área agrícola ela é muito importante. Ela tem um peso muito, muito grande a nível mundial. Mas não só nas grandes fazendas, nas grandes propriedades, porque hoje 46%, se eu não me engano, praticamente aqui, a produção nossa de tratores de baixa potência até 100 HP. É onde está o mais alimento. E é onde a tecnologia, às vezes, não chega para eles lá. Porque uma tecnologia, sempre, às vezes, é muito cara para chegar no trator de baixa potência. E quando você faz alguma coisa aqui no Brasil, de inovador, que você pode realmente implementar e aplicar em aplicações em fazendas de frutas, em fazendas de café, onde você utiliza tratores de baixa potência, estreitos, essa tecnologia ela pode muito bem ajudar e auxiliar. E é uma tecnologia que nasceu realmente aqui da nossa necessidade básica, onde a nossa agricultura ela é muito forte. Por ser tão forte assim, nós precisamos ter processos e temos também produtos adaptados para esse tipo de mercado, que também é uma característica da Índia, que também é uma característica de outros países.
Porém, quando a gente se fala em tecnologia, eletrificação, câmeras, sensores, sempre se olha nas altas potências, porque são onde tem as grandes propriedades. Mas as pequenas propriedades também têm o seu papel importante. Muito bom, Silvio. Você me dá até a oportunidade de fazer dois comentários. O primeiro é que, nessa mesa, nós temos três representantes de uma das áreas importantes da cadeia, que era de equipamentos, máquinas, peças, etc., tecnologia para essa parte. E ela é já um patrimônio brasileiro, embora há empresas nacionais e estrangeiras, é um patrimônio brasileiro, porque as pesquisas são feitas aqui e são duradouras, levam bastante tempo. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil nos anos 60 e 70 com o desenvolvimento da engenharia civil, que depois criou grandes grupos competentes, tanto foi para a linha da aeronáutica quanto para a linha da engenharia civil. Né? Os civis não eram para a aeronáutica, mas as engenharias no Brasil, que geraram grandes grupos e grandes empresas competentes, está acontecendo agora no Brasil também um desenvolvimento de tecnologia de máquinas para a agricultura em saltos cada vez mais largos. Né? Queria aproveitar que o Chiquinho também é de uma dessas indústrias, se ele puder fazer algum comentário sobre isso, mas sem esquecer de trazer um pouco para dentro da porteira, porque o Chiquinho é um dos coordenadores e conhecedores de um dos projetos mais interessantes que tem nessa nova agricultura, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, né? Que tem muitos dados interessantes, que é você utilizar a propriedade de forma ainda mais competente, com um giro, uma combinação de culturas que também deram um salto de produtividade e de competitividade para várias produções de diferentes culturas. Por favor. Boa tarde a todos. Professor Gustavo, obrigado. Eu não sei se eu agradeço ou eu choro por estar aqui, mas muito obrigado pela oportunidade, é importante. E eu gostaria de dizer o seguinte, foi por um acidente que houve na rodovia que o Caio, que é o presidente da BAG, não teve a oportunidade de apresentar o material que ele preparou. Ele preparou com muito zelo, com muito carinho o material, e nós viemos juntos e pegamos um caminhão de algodão tombado, aí o guarda não nos permitiu passar. E aí houve o atraso. Não dispense esse material que o Caio preparou. Também obrigado em nome da BAG, que nós estamos quase em peso aqui. Estava o presidente hoje de manhã, eu como vice-presidente, a doutora Mônica, que está aqui, o Christian, que também é a BAG, então a Associação Brasileira do Agronegócio está aqui presente. E também eu gosto de anunciar isso, porque é um feito importante. Nesse momento, a presidência da AgriShow é da BAG, e eu exerço o cargo de presidente da AgriShow para o próximo biênio. Isso é um orgulho muito grande, porque nós temos uma feira que junta tudo que vocês estão ouvindo aqui, vendo aqui, junta lá em Ribeirão Preto, e vamos fazer agora a 25ª edição. Em 2019 será o Jubileu de Prata. Christian, a questão da integração lavoura-pecuária, embora ela venha passando por algumas coisas, como integração lavoura-pecuária tem 10 anos. Ela veio por um projeto Parreirão, projeto Santa Fé, e ela veio acumulando conhecimentos, experiência, tudo isso Embrapa, tudo isso Embrapa, tudo isso Embrapa, sempre se somando, sempre ajudando, sempre disponibilizando os pesquisadores, colocando gente no campo, e, enfim, criou-se essa tecnologia de integração lavoura-pecuária. Certamente, dentro da Embrapa, tem outros bons projetos, ou tantos bons projetos, que, por alguma razão, nunca conseguiram sair de uma gaveta, por falta de recurso, por falta de alguém adotar. Para essa questão de integração lavoura-pecuária, criou-se a rede de fomento, integrado por empresas privadas, a John Deere é uma delas. Essa rede de fomento suporta os custos, ou alguns custos que tem. A Embrapa entra com toda a tecnologia, seus técnicos, e estamos caminhando a passos largos, isso com 10 anos. Hoje nós temos um dado interessante, são 11.470.000 hectares com adoção de algum tipo de integração. 1.100.000 hectares com adoção de 100% da tecnologia. Esse dado foi levantado, custou caro para ir buscar esses dados, e a Embrapa, preocupada, como sempre, que é uma chancela muito importante para o sistema, ela muito preocupada, ela abriu os números, perfurou esses números para ir buscar onde é que estava, porque a gente assustou com o número
e a Embrapa validou 11.470.000 hectares. Nós estamos falando de 2050, tendências para lá. Vamos trazer para o momento presente e saber onde nós podemos chegar. 2050, não sei, muita gente aí não vai estar, mas a gente vai estar, né? Com certeza. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma verdadeira revolução, é a terceira grande revolução do agro brasileiro. Você vai conseguir, estamos conseguindo produzir na mesma área, no mínimo 3 safras. Só em solos tropicais, só em clima tropical, isso é possível. Nenhum país de clima temperado vai conseguir fazer integração. Eles conseguem fazer alguma coisa, mas vai até um ponto e para. Tem neve, tem uma porção de coisas que entram no sistema que não tem na questão tropical. Aí entra a importância da Embrapa na conquista do cerrado, a adequação dos materiais, e nós viemos caminhando. Hoje nós temos, no mínimo, uma safra de milho, uma safra de soja pela combinação gramínea e leguminosa, uma safra de boi. E muitos agricultores já estão com uma 4ª safra de bezerros, porque você consegue, tendo alimento, a expressão genética do animal se expressa da melhor forma possível, porque tem alimento, consegue inseminar uma novilha com 8, 10, 12 meses antes do ciclo normal. Então, nós temos 4 safras aí assegurado e eu gostaria de colocar uma 5ª safra. Parece um abuso? Não é. A 5ª safra é uma safra de palha. É tão importante quanto a outra safra, porque se prepara o terreno, você tem menos temperatura no solo, germinação de semente em um ambiente muito mais favorável. Então, nós temos aí uma brincadeira de 5 safras por ano, considerando a safra de palha. Esse é o Brasil que passa a usar metade da área da minha propriedade, metade, eu dobro o rebanho e ainda consigo fazer a rotação de cultura para ter um pasto de melhor qualidade. Isso precisa ver na prática, mas quem já tem 11.470.000 hectares chancelado pela Embrapa, não estamos falando de coisa pequena. Nós estamos falando de coisa grande que caminha a passos largos. Nós não vamos levar o mesmo tempo para a integração lavoura, pecuária e floresta, o mesmo tempo que levamos para fazer o plantio direto. Nós não vamos demorar esse tempo. É muito mais rápido que isso. Aí tem a contribuição da alta tecnologia das máquinas, conectividade total, e isso tem caminhado a passos largos. O Brasil só vai crescer dentro dessa área. E eu fecho aqui, e paro por aqui nesse pedaço, dizendo o seguinte, até eu conversava com o Maurício da Embrapa na sexta-feira, no passado se dizia, olha, meu filho, se você não estudar, vai ter que ficar na roça. Hoje é exatamente o inverso. Se você não estudar, se preparar e qualificar, você não pode ficar na roça. Isso aí. Alex, você ia fazer algum comentário antes sobre... Você disse que ia fazer talvez um comentário sobre o Silvio, senão eu tenho uma pergunta já. Sim, tem um comentário que eu acho muito importante esse conceito da cadeia de valor. E aqui este painel justamente tem várias partes dessa cadeia. E o convite justamente para estudantes, para se integrar não necessariamente em uma companhia, sino que nesse espectro de companhias que, por exemplo, fabricam componentes, organizam agronegócio, fabricam máquinas e também toda a parte que eu gostei muito de como você colocou. A inovação é investir conhecimento, né, para vender. Neste caso, todo esse conhecimento que está vindo da Embrapa e das universidades é essencial justamente para esse sonho que você está descrevendo, que é um exemplo de agricultura tropical. Muito bem, eu vou aproveitar que estão vindo algumas perguntas interessantes que têm relação direta com os diferentes temas que a gente já levantou. Aproveitar a presença também do Dr. Kepler aqui, já uma pergunta para ele. É do João Poço. Em outro evento realizado na FEI, a Embrapa nos trouxe a novidade de uma espécie nova de feijão, com todas as proteínas necessárias para alimentar o ser humano, e minha conclusão é que isso poderia substituir a proteína animal para aquelas populações que passam fome. Essa informação procede? Minha conclusão está correta? Eu vou aproveitar, Dr. Kepler, preciso aproveitar essa questão para falar um pouco também da chegada da biotecnologia. Se puder traçar algumas
algumas linhas sobre a chegada dessas novas, nossa uma onda de sementes, de tecnologia de sementes, como isso tem agregado em produtividade, em expansão, Certo. e assim por diante. Bom, esse feijão, inclusive, se for o que eu estou pensando, ele tem na sua base a parte de biotecnologia, né? Um feijão que ele é resistente a uma doença importante do feijoeiro, que é transmitido pela mosca branca. Bom, a proteína vegetal não é igual à proteína animal. Você pode, sim, substituir proteínas por proteína animal, mas não substituirá a proteína animal, porque ela é uma fonte de proteína diferente. Mas não tenha dúvida que é uma proteína que pode suprir carências de população que tem deficiência, né? Isso sem dúvida nenhuma. Como você falou da biotecnologia, eu acho que a biotecnologia fez uma revolução e nós estamos iniciando, bem no início aí, dos últimos 2, 3 anos, eu acho que vem uma revolução muito maior nessa área de biotecnologia, que é chamada de edição genômica, que ela vai fazer a transformação nos organismos sem usar gene de outra espécie, como é o caso dos OGM. Quer dizer, dentro do próprio organismo, você identifica genes que podem ser manipulados e mudados de posição dentro do próprio cromossomo para resistência à doença, para melhoria de proteína, aumento de energia. E isso já está em andamento, né? Nós já temos resultados em bovinos, em suínos, né, em trigo, em milho. E a Embrapa e algumas universidades já estão trabalhando nisso também, inclusive com parcerias. Nós mencionávamos aqui a dificuldade de se enfrentar os desafios e os problemas atuais de forma isolada, né? Nenhum de nós, você vê que a John Deere tem lá quem faz os equipamentos em parceria, faz parceria com a universidade, quer dizer, a universidade faz com outra universidade, um país faz com outro. Se nós não abrirmos o leque de parceria, nós teremos muito mais dificuldade de enfrentar os desafios. E eu acho que esse desafio novo está nisso. Nós temos parceria com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a China, num projeto em cima dessa questão dessa edição genômica. Inclusive, a Argentina tem um trabalho bom nisso, a Colômbia, nós estamos mandando um pesquisador agora para a Colômbia, para montar uma rede e fazer essa nova revolução. Então, eu acho que, nessa área biotecnológica, existe um espaço muito próximo de novas revoluções acontecer. Isso podia ter acontecido muito antes. Na década de 1980, começou esse trabalho mais fortemente com a biotecnologia. O problema é que, naquele momento, quem trabalhava com a genética molecular achou que eles fariam a solução do mundo, né? Nós não vamos precisar mais de melhorista, não vamos precisar de nudo, porque nós, conhecendo o genoma, nós vamos fazer tudo. E gastou-se muito tempo com essa ilusão. A partir do momento em que perceberam que a integração é que vai fazer a diferença, nós começamos a fazer a revolução real, né, no campo, grandes empresas multinacionais, universidades envolvidas nesse processo e nessa parceria conseguiu fazer. Então, eu acho que a biotecnologia tem um papel, teve e terá um papel muito importante na produção, agricultura, produção de alimentos, produção de energia, de fibra, né, nesses próximos anos. Isso mesmo. Tem uma questão aqui para o Alex, voltando à questão das montadoras, né? Voltando à questão das máquinas, quer dizer, assim como as montadoras de veículos comerciais, domésticos e comerciais, assim como as montadoras de veículos, a pergunta é do Andrew Yu, assim como as montadoras de veículos comerciais, domésticos e comerciais estão em busca do sistema autônomo, existe tal intenção de ser implantada nos maquinários agrícolas? Em caso afirmativo, a John Deere entende o fechamento de postos de trabalho para operadores de máquinas? Eu queria que você ampliasse até essa questão, porque nós conversávamos no almoço exatamente sobre isso. A chegada dessas tecnologias provoca a primeira pergunta imediata, a seguinte: e as pessoas, afinal de contas? Né? Outro dia me apresentaram, eu e outros amigos, um robô, que para mim robô ainda era aquele robozinho que anda no chão, assim, que ele estava na entrada ali. Mas robô é simplesmente um software, e o sujeito abriu
um laptop na mesa do restaurante, mostrou: esse software aqui, esse programa, substitui 60 funcionários para fazer a contabilidade de uma empresa X. E aí ficava piscando aquela tela. Para mim foi uma surpresa, para alguns aqui não deve ser, mas... E aquilo era uma pessoa trabalhando numa velocidade tão absurda que substituía 60 pessoas. Assim, incorporando a questão do You, como é que você vê, primeiro, se a John Deere está incorporando essa tecnologia, como é que você vê o reskilling, né, das pessoas, do trabalhador no campo? Eu acho uma excelente pergunta, e essencialmente uma pergunta que toca essa intersecção entre cultura, sociedade e tendências tecnológicas. A resposta é, eu acho que isso é inevitável, especialmente quando nós estamos olhando cenário 2050. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos ver várias funções de campo com as máquinas completamente automatizadas. Mas vamos conversar de algumas considerações. Primeiro, a indústria, por exemplo, de cana, já passou por um processo de mecanização. E nós não estamos falando de automação ainda, somente de mecanização, que desplaçou dezenas de milhares de pessoas, eu acho. E assim que para o Brasil isso não é novo. Não estou falando que em todos os casos isso foi bem feito, mas tem muita coisa de sucesso de que quando se juntam o governo, as empresas, e isso se faz de uma maneira planejada, você vai ter um sucesso justamente em transformar pessoas que estavam em um trabalho muito árduo. Muitos deles voltaram justamente operadoras de máquina e agora o trabalho deles é dentro de uma cabine altamente climatizada e confortável. O desafio com as pessoas não é novo, é algo que tem acontecido. Vamos falar um pouco do benefício e da necessidade de incluir essas tecnologias. De novo, o Brasil está num lugar de número 1, exportador e produtor. Se nós acreditamos realmente que o Brasil tem um futuro, vou falar da Latinoamérica, principalmente do Brasil, na produção de alimento do mundo, isso vai passar por incorporação de tecnologias que vão fazer que vamos fazer mais com menos. Ao mesmo tempo que nós incorporamos tecnologias de veículos autônomos, cada vez as necessidades de atendimento para fazer que todas essas máquinas, esses sistemas vão estar rodando bem, vão aumentar. Eu sou um fanático da agricultura da precisão, mas eu penso que a pós-venda é tão importante. E só para falar de um exemplo, a John Deere tem mais de 250 lojas de atendimento no Brasil. Eu só vejo que isso vai aumentar. Vamos necessitar pessoas formadas, cada vez com mais talento, justamente para manter esse sistema produtivo que vai dar competitividade ao Brasil. Ok. Queria só fazer um complemento. Silvio, aproveita e faz o complemento, que a próxima pergunta é para você. Um complemento. Não, só fazendo um complemento do Alex aqui, quando a gente fala de automação, veículo autônomo, vamos lembrar que o veículo autônomo ele só anda se tiver câmeras, sensores instalados nele. Nós precisamos aqui mudar o perfil da nossa indústria, é um pouco diferente, tá? Nós vamos ter que começar a investir em outras tecnologias que vai gerar mais mão de obra. Hoje, um dos grandes problemas do campo é a falta de mão de obra. Por incrível que pareça, o que o meu amigo aqui falou da DAG, é claro, o Brasil está indo para uma terceira safra e precisa de mão de obra. E são tratores, como o John Deere, como a gente já falou aqui, de fácil manuseio, mas que falta no campo. Isso é uma realidade nossa. Falta mão de obra no campo, por quê? O pessoal sai do campo e vai para a cidade. E o campo fica tendo uma certa dificuldade de encontrar uma mão de obra um pouquinho mais especializada. E hoje, para dirigir um trator, se vocês tiverem essa condição de dirigir um trator, é muito fácil, é como dirigir um automóvel. A facilidade é muito grande, o conforto é muito grande. E quando a gente fala em veículos autônomos, de novo, está se olhando emissões zero, está se olhando segurança, acidente zero. Hoje, um dos maiores problemas do campo são acidentes. São tratores que você não tem nenhum tipo de sensor na frente ou atrás, e que, quando passa a pessoa atrás, ele passa por cima. Acidente que tem na cana, com colhedoras de cana, é absurdo, que não é divulgado. Então,
toda essa automação ela vem realmente para ajudar esse tipo de segurança, de ter melhor manuseio, de ter melhor produtividade. Ele não está tirando emprego. E volto a falar, está faltando mão de obra no campo. Tá? Aproveitando, Silvio, eu vou dirigir uma pergunta do Andrew Yu, também do Andrew Yu, para você, e queria também ouvir depois um comentário, talvez, do Chiquinho, e se os outros também, o Dr. Kepler, quiser incorporar, porque é um tema bem sensível, que a gente tem que esclarecer para a sociedade cada vez mais. Senhor Silvio, quando Vossa Senhoria se refere a pequenas propriedades, são aquelas as quais chamamos de agricultura familiar, pois sabemos que tais tipos de agricultura são as que mais crescem atualmente no cenário brasileiro, principalmente nos estados do sul do país, como ocorre em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Diga-se de passagem, o Vale do Ribeira está crescendo por conta do aumento da densidade de agricultura familiar e subsistência que ali existem. Eu acho que essa questão incorpora várias outras coisas, né? A gente tem um Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente tem um debate complexo no Brasil sobre a posse da terra, sobre a distribuição de terra, sobre a reforma agrária, mas o fato é que, se me permite fazer uma introdução para ouvir as respostas, é que as pequenas propriedades, agricultura é agricultura, ponto. Agora, as pequenas propriedades que conseguem se inserir no jogo e ter renda, elas estão todas conectadas a cadeias, grandes cadeias produtivas e, em muitos casos, exportadoras. O que significa isso? Pega o caso da produção de aves no Brasil. Ele citou aqui a Santa Catarina. É um caso clássico de reforma agrária feita pelo mercado. Reforma agrária que a Sadia, Perdigão, hoje BR Foods, tem 40 mil pequenos produtores integrados na produção. Eles entregam um produto homogêneo para a indústria, que processa, que vende para o mercado interno e exporta. Isso é reforma agrária. Enfim, só para provocar um pouco o debate, eu ouvi do Furtado quando ele fez referência ao programa de tratores de pequeno porte. Sim. Vamos lá. O Brasil tem muitas cooperativas. E as cooperativas são muito fortes. Um dos maiores clientes de máquinas agrícolas são as cooperativas, onde ela reúne alguns milhares de pequenos produtores, e ali eles comercializam o produto, exportam o produto. E essas cooperativas elas têm um peso bem significativo mesmo, em que eles comandam o mercado. Por favor, Alex, me corrija se eu estou aqui mentindo, porque essas cooperativas, elas têm Paraná tem a Cotrijal, se não me engano, Coamo, Cocamar. Então, são grandes cooperativas que trabalham muito próximo do familiar. E esse trabalho que é feito com eles é bem interessante, é bem importante. Por isso que a nossa agricultura ela está naqueles patamares que foi mostrado aqui pelo Klepper. Nós estamos em primeiro lugar em exportação de muita coisa. O Grupo Maggi, que é o maior exportador de soja, o maior produtor de soja, ele arrenda, se não me engano, mais de 3.500 pequenos latifundiários que produzem para ele, mas também estão ligados também a cooperativas. Então, existe sim um benefício do governo com relação ao mais alimento, que aí esse mais alimento ele acaba tendo alguns subsídios para máquinas agrícolas, equipamentos. Ele vai desde uma ferramenta até uma máquina agrícola, quer dizer, ele é bem extenso, bem amplo. E esse mercado de máquinas agrícolas, implementos, ele é muito bem puxado. Ele é puxado por essa fatia de mercado, que é de baixa potência, baixa potência, de até 100 HP, mas que tem uma importância muito grande. E todas as indústrias, quem está nesse segmento agrícola, ele tem um foco muito grande no pequeno produtor. Por quê? Porque também trabalha junto com as cooperativas. Fala, Chiquinho. Eu vou só fazer um complemento e uma observação. O critério que define a agricultura familiar pela FAO é o negócio gerido pela família. Se você pegar o Eraí Maggi, que planta hoje 520 mil hectares, para o conceito da FAO, ele é familiar. No Brasil, a gente define um pouquinho diferente, é por renda. Tanto que um pequeno produtor de maçã no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele tem uma pequena propriedade e ele não se enquadra como pequeno produtor, porque a renda ultrapassa. Então, são pequenas coisas que tem que se observar. Às vezes, ela é uma pequena propriedade com alta tecnologia e com muita renda. Então, define por aí. Alex?
Um par de comentários. Eu acho que é muito importante esse tema que estão tocando e que está relacionado com a pergunta anterior. O que passa com as pessoas? Eu penso que a inovação não é somente inovação tecnológica. O tema da inovação passa muito por a inovação de modelo de negócios. Esses exemplos da Cocamar e de outras organizações que justamente comandam o melhor preço de venda e, assim mesmo, um menor custo. Isso é um modelo de inovação de negócios. E a John Deere e outras empresas globalmente estão frente a um desafio de se voltar não somente vendedoras de produtos, mas prestadoras de soluções, de serviços. Esse é um elemento básico, Substituível. Obrigado. Eu tenho bastante ajuda aqui. Insubstituível é que os serviços são feitos por pessoas. Não tem outro recurso mais importante para vender um serviço que pessoas. Então, justamente eu queria somente comentar que um elemento fundamental dessa mudança, dessa inovação, que vai passar por serviços, é a necessidade de mais mão de obra preparada, com muita inovação e das mais diversas áreas de conhecimento. Muito bom. Doutor Kepler quer complementar, por favor? Sim, eu acho que eu vou pegar uma parte que não foi dita aqui. Eu acho que tudo que foi dito concordo, mas tem um outro conjunto de produtores de pequena escala que não estão em cooperativa, não têm acesso a conhecimento, não têm acesso à tecnologia, não têm capacitação para receber essa tecnologia. Eu acho que aí sim é que nós temos que ser hábeis e inteligentes. Eu acho que a organização de produtores em associações ou algo do tipo cria uma possibilidade de comprar melhor insumo, de entregar melhor os produtos, porque ele aumenta um pouco a escala. Se você não tem escala, você tem muita dificuldade de disputar no mercado. E aí tem um outro aspecto que eu mencionei, que é a questão da comunicação tecnológica, da transferência tecnológica. Como é que leva conhecimento para esses produtores que estão fora, né, desse ambiente? Quer dizer, ele não tem cooperativa, não tem acesso ao mercado, tem dificuldade. Então, eu acho que existe, sim, um universo grande de produtores que precisam de receber essa atenção para tirá-los dessa dificuldade, deixar de ser subsistência e passar a ter, na propriedade, um negócio que permita ao indivíduo sonhar. Eu digo, se você tirar a capacidade da pessoa de sonhar, você matou a pessoa. Então, a pessoa que está nisso, que ele não tem condições de... Ele está fazendo, deitando e dormindo, comendo o que ele fez durante o dia, realmente ele perde perspectiva. Então, eu acho que o país tinha que dar atenção a esse conjunto importante de produtores de pequena escala, para que possibilite que ele tenha acesso ao conhecimento, à tecnologia, para que ele consiga utilizá-la de forma adequada e que crie mercados. Você vê, em algumas situações, a gente vê isso. Pequenos produtores têm acesso a feiras regionais dentro das cidades, né? Na Europa isso é muito comum, no Brasil tem aumentado. Quer dizer, você começa a criar nichos que possibilitam essas pessoas a vislumbrar possibilidade de crescimento. E o tamanho da propriedade também é importante. Você, às vezes, tem um tamanho tal que pode aumentar a eficiência do jeito que for, que não é capaz de produzir o suficiente para sustentar a família, porque ele está muito pequeno. Então, essa questão de módulo também ela é muito importante. Então, eu acho que é uma discussão, evidentemente, nós não vamos resolvê-la aqui, né? Mas eu acho que é uma discussão importante para ser levada à frente. Eu acho que existem componentes de governo e tal que tem que olhar isso um pouco diferente, né? É fundamental. Essa é uma questão que passa pela cooperativa ou pelo processo de integração às cadeias, né? Eu conversava com a professora no almoço que fez a apresentação aqui. Ela dizia que a família dela tem uma propriedade produtora de leite e que ainda o leite é um caso, acho que um dos mais impressionantes. São muitos pequenos produtores e a coleta do leite ainda é feita de forma rudimentar, né? E teria que haver um avanço nessa coleta para que, enfim, todo um processo de maior produtividade viesse também para a área leiteira. Bom, estou vendo o tempo correndo aqui, eu tenho mais duas perguntas. Eu vou perguntar a todos, para quem
quiser responder, porque são perguntas de temas mais macro, né? A primeira é da Cristiane Penteado, que diz o seguinte, inclusive perguntando a todos: a agricultura depende da logística para completar o seu ciclo. Hoje sabemos que o Brasil deixa a desejar nessa área. Não seria a hora de empresas investirem mais nessa área, pois o mundo está se tornando mais protecionista, o que exigirá um menor custo para o aumento da competitividade. O que vocês projetam para o futuro na área de infraestrutura? Essa daqui daria um seminário inteiro, mas, enfim. Quem quiser... Pode ser um comentário, talvez não responder a pergunta, mas... Responda como chileno, porque os brasileiros já não conseguem mais responder essa pergunta. Olha, quando eu jogo é hoje, não? Opa! Hoje estou me sentindo um pouco em desvantagem aqui, não? E como assim? E por que seria, me conta? Eu não considero que as empresas não estejam invirtiendo em infraestrutura, porque grande parte dos investimentos em vias ferroviárias, nos portos e outros estão sendo levados à frente justamente por grandes empresas brasileiras, com apoio muitas vezes do governo, para levar e viabilizar as cadeias logísticas. Então, eu considero que a perspectiva é um pouco mais optimista que não há investimento. Agora, como isso vai continuar pela frente, eu considero que vai ser vital também para esse liderazgo continuado, sustentável do Brasil como o grande produtor mundial de alimentos. Esse diagnóstico está pronto há muito tempo. E o Brasil, no momento que tiver um pouco mais de estabilidade política, estabilidade jurídica, o Brasil arranca por aí. Vai absorver um volume gigantesco de mão de obra menos e mais qualificadas, e o Brasil vai se tornar o maior produtor de alimentos do mundo, através da sua logística. Em vez de a gente ficar olhando só esse copo meio vazio, tem que olhar isso como oportunidade. E a oportunidade do Brasil arrancar rapidamente é pela logística. Silvio. Quando a gente fala de logística é meio complicado, né? Porque hoje a perda que tem da safra brasileira chega a mais de 2 dígitos, só por perda durante o transporte. Lembrando que o nosso modal de transporte ele é rodoviário, não é ferroviário. E por ser rodoviário tem muitas perdas. Tá? Existe sim um investimento pesado na parte de ferrovias, o Paraná é um que está liderando, os portos nossos também não estão preparados. Então, o nosso problema de infraestrutura é que está segurando justamente o Brasil numa posição até mais vantajosa e competitiva no mercado. Esse é um foco que vai ter que ser feito no Brasil nos próximos anos, fortemente isso aqui, porque a gente passou por várias fontes. Agora o Brasil está entrando numa super safra, mas não tem onde armazenar. E onde vocês, não sei se vocês sabem, o armazenamento é feito nos caminhões que param nos portos. Quando você vê aquela fila no Paraná que vai de 30 quilômetros, é porque não tem armazenamento. Então, eles mandam para os caminhões, o caminhão fica uma semana parado, que é ali que está sendo armazenado o grão que está sendo colhido. Então, a infraestrutura, a área agrícola, o agricultor brasileiro, ele realmente se especializou, cresceu, colocou tecnologia, colocou inovação, fez com que saímos de um patamar totalmente diferente de 10 anos atrás, crescemos absurdamente, somos os líderes de exportação, mas, infelizmente, a parte de infraestrutura ficou para trás. E isso é um peso muito significativo para o nosso negócio. E aí eu concordo com a pergunta que está sendo feito, por enquanto, muito pouco, tá? Para um negócio tão importante quanto o agronegócio. Obrigado, Silvio. Doutor Kleber queria falar alguma coisa a respeito? Não? Suficiente, né? Então, nosso tempo terminou, mas temos uma última pergunta que não é acidente, que o Kleber Bueno também pergunta a todos, uma pergunta que vai na linha da mãe de todas as ciências, que é a política, porque é ela que vai deveria resolver todos os problemas. Qual a importância das eleições de 2018 em relação aos próximos 20 anos, em termos de investimentos no setor agrícola e infraestrutura em geral? Quais os possíveis cenários que o
que o setor pode enfrentar. Quer dizer, o que a agricultura pode enfrentar com os resultados abertos das eleições de 2018? Quem se arrisca? Eu posso concluir depois. O chileno vai se arriscar. Não, eu queria dar só uma perspectiva, em verdade. Claramente não é meu lugar local falar de política no Brasil. Mas mirado desde fora, olhado desde fora, sim, eu tenho um ponto. Por exemplo, neste momento, o tema de desenvolvimento da logística está grandemente atrelado justamente por a falta de credibilidade política que parou muito investimento. Então, de maneira geral, eu penso, um pouco como Francisco está falando, que no momento que essa crise de credibilidade do Brasil é superada, o resto vai vir. Então, mais que falar da política contingente, o que eu desejo para vocês e para todos nós, justamente, é resolver o problema de credibilidade para deixar isso atrás e continuar progredindo. Obrigado. Chiquinho, você. Com essa questão política, eu tenho uma opinião e é um fato. Nós nos preocupamos muito sempre em eleger o homem do executivo. E a gente se esquece do legislativo. Eu estou dizendo a cidadezinha do interior que tem que aprender a votar na sua Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa de cada estado, a Câmara Federal e o Senado Federal. É por aí que passam as grandes decisões de um país. O executivo, no sistema que nós temos, o executivo é praticamente dependente do legislativo. E nós temos que aprender a escolher os nossos representantes. Para aquele que recebe o nosso voto, tem que igualmente receber a nossa cobrança, porque é ele que nos representa lá. Obrigado. Silvio. Só um pequeno comentário. Eu acho que a parte agrícola hoje, o agronegócio brasileiro, ele está num patamar aqui que foi o que menos foi afetado pela crise. Apesar de ter menos recurso, ele bateu recorde de produção nos últimos anos aqui. Mesmo com toda essa crise, o mercado agrícola, o agronegócio, ele continuou crescendo. E ele vai continuar crescendo. Independente de quem vem no governo, ele vai continuar crescendo. Porque a alimentação é a fonte o que o mundo precisa. A tecnologia vai continuar tendo investimento. A John Deere não deixou de investir nessa crise, assim como as outras montadoras. A ZF também não deixou de investir nessa crise na área agrícola. Ninguém vai deixar de investir, porque aqui o Brasil, sim, ele é muito importante no cenário mundial no mercado agrícola. E nós vamos continuar investindo, independente do governo que tiver por ali. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Obrigado, senhor. Dr. Klepper, gostaria de fazer algum comentário? Não consegui trazer nada novo, mas se a gente olhar nos últimos 20 anos, o que tem segurado o Brasil é o agronegócio, né? Balança de superávit sempre pelo agronegócio. E eu concordo com os colegas que daqui para frente continuará sendo extremamente importante. Não tem político que vai acabar com o agronegócio, porque a gente está percebendo que o agronegócio ele cresce apesar dos políticos. Bom, a gente já terminou o tempo aqui. Eu acho que, para concluir, só para dar um pitaco nessa matéria, eu queria dizer também que, se não houver nenhum resultado extremado nas nossas eleições de 2018, o que eu acho que não vai acontecer, o Brasil vai retomar, certamente, o crescimento e o agronegócio vai fazer parte desse processo. Sem dúvida nenhuma, assim, a nossa vocação como país, que incorpora não só a produção agrícola de uma forma mais primária, mas toda a cadeia que vai absorver toda essa moçada que está aqui para fazer coisas complexas, desenvolver sistemas, participar da produção de pesquisa e assim por diante. Obrigado pela FEI, pela oportunidade, o nosso tempo já acabou. Obrigado pelos participantes da mesa e obrigado para todos de terem participado. Obrigado.